falávamos na primeira parte do programa da questão da descendência davídica de José. Então, existe uma solução para esse problema do ponto de vista científico, que eu vejo com muita naturalidade e é como a ciência tem apresentado. Existiu um grupo de seguidores do cristianismo primitivo chamado de ebionitas, que vem de Ebion, em hebraico, que é pobre, e eles têm um evangelho de Mateus que é diferente do evangelho que a gente tem hoje. O evangelho dos ebionitas é em hebraico. É um evangelho que não tem todas as passagens que tem no evangelho de Mateus. Algumas eles deixam fora porque eles acham que houve ali interpolação. E o evangelho dos ebionitas diz assim: Veio Jacó, Rolide et Yosef, ou seja, e Jacó gerou a José. Veio Yosef, Rolide et Yeshua, Hanikra Mashiach, em outras palavras. E José gerou a Jesus, chamado Messias. Nesse evangelho eles apresentam Jesus como filho de José e não como tem lá em Mateus, José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Ou seja, segundo o evangelho dos ebionitas, não há dificuldade de explicar Jesus como descendência davídica. E aí a gente fica com a informação da ciência para justificar Jesus como judeu. A questão de Jesus, filho de Maria, que não conhecia homem, segundo a anunciação do anjo, nós ainda não temos uma informação científica para ela. Temos essas duas correntes. A corrente que fala que Jesus era filho de Maria e a corrente dos ebionitas, que eram os evangelhos no original, que fala que Jesus era descendente filho de José, e daí fecha a questão dele ser filho de Davi, sem nenhuma dificuldade, porque era o primogênito do sexo masculino. Você tem direito, meu querido telespectador, e dentro da sua racionalidade, escolher o melhor. Em Mateus 13:55, você vai ler lá o versículo dizendo assim: Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Em Lucas 4:22 e Marcos 6:3 e João 5:42, você vai ler: Todos testemunharam a respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Não falavam que era filho de Maria. Maria aparece como a mãe de Jesus, mas dando uma descendência davídica via José. É assim que nós entendemos até a segunda ordem. O profeta Isaías, ele traz lá no capítulo 7, versículo 14, que é a principal citação dele, utilizada pela igreja. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem Ra'alma, em hebraico, conceberá e dará à luz um filho e se chamará Immanuel, que significa Deus conosco. Im em hebraico é com. Manu, anachinu, nós. El, Deus. Immanuel, conosco Deus. A palavra hebraica alma, colocada no texto de Isaías, significa jovem mulher, moça e não virgem. Mas isso a gente vai ver mais na frente, que a importância disso aí não é lá muita coisa. No entanto, no hebraico, virgem se chama Betulá e não Alma. Na verdade, a questão de Isaías ser traduzido como virgem foi uma tradução não do original hebraico, mas da Septuaginta grega, da 70. Então, os concílios de Nicéia de 325, de Éfeso 431 e Calcedônia 451 transformaram Maria naquilo que se chama em grego Theotokos, mãe de Deus, e não mãe de Jesus. Então, a presença de Maria nos evangelhos varia dependendo da fonte que você consulta. Mateus e Lucas falam da
o nascimento da infância. Maria é citada pela primeira vez no Evangelho Sinótico de Marcos, quando Jesus pregava na sinagoga e seus ouvintes, admirados, comentavam: de onde lhe vem tanta sabedoria, de onde vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais prodígios por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Veja que falava-se que ele tinha os seus irmãos, ele citava. Alguns tradutores colocam que ele não era carpinteiro, era ferreiro, mas isso aí são detalhes que a gente explica depois. Os capítulos do Evangelho consagrados ao nascimento de Jesus são considerados pela maioria dos especialistas como textos poéticos que foram depois colocados para justificar como se fosse um introito. Para muitos pesquisadores, esses relatos de Lucas e Mateus teriam sido redigidos, sobretudo o segundo, depois das outras partes de seus evangelhos, como se fosse um prefácio ou um prólogo que se descreve posteriormente para apresentar e esclarecer o texto de um livro. Mas nós vamos explorar isso um pouquinho e dizer a vocês que quando a gente juntar ciência e religião, nós vamos observar que os pesquisadores ainda não chegaram a uma conclusão. Daí porque é muito racional a gente trabalhar em torno disso. Em Marcos 3, 31 e 32 está dizendo assim: chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele e disseram: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ou seja, Jesus não tinha só irmãos, tinha também irmãs. Eu não sei os nomes, já me perguntam muito, mas se tinham irmãs, era no mínimo 2. Então, que está colocado o texto no plural, lá em Lucas. Em João 19, 42, está escrito: perto da cruz de Jesus, lá na crucificação, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe perto dela, o discípulo que a amou disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse a João: eis tua mãe. E a partir dessa hora, João recebeu Maria em sua casa. Nós vamos continuar, porque o programa hoje, particularmente, estou achando que está muito bom. Retornamos daqui a pouco. Permaneça conosco. Até já.